Chegamos à terceira etapa da jornada da transmutação. E nessa última etapa, nós vamos entender o que é expandir a consciência, como a gente adquirir os nossos aprendizados. Então, até agora, a gente já conseguiu encontrar um equilíbrio entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo, né? Através dos 7 princípios da transmutação, e isso tudo vai nos dando um melhor controle emocional, e agora a gente consegue separar o que é a realidade do mundo físico, material, do que é a nossa própria realidade que nós estamos criando na nossa mente. Mas a gente tem que, então, agora se aprofundar e entender o que de fato são esses aprendizados. O que, né, a gente ganha quando a gente transmuta um problema, né? Como que ele se transforma num aprendizado na prática? E para isso a gente precisa entender o que é a expansão de consciência. E nada melhor então do que a gente contar uma história para que isso fique bem claro para a gente. A nossa história ela se passa num celeiro. E dentro desse celeiro havia 4 espécies de animais que moravam juntas. Só que tinha um detalhe, hã, todos eles nasceram e foram criados dentro desse celeiro. E o mundo deles era lá dentro. O limite do mundo deles eram essas 4 paredes. Eles nunca haviam saído do celeiro. Eles nunca, né, sabiam se existia algo fora do celeiro, né. Então eles foram nascidos e criados lá. O único limite que existia entre uma dessas 4 paredes era uma porta. E através dessa porta, todo dia entrava uma outra figura com a qual eles lidavam, que era o fazendeiro. Então o fazendeiro era um cara super gente boa, um cara super simpático, super gentil, tratava todos os bichinhos de uma maneira muito carinhosa, né. E além de tudo isso, ele fazia coisas muito importantes para eles, que era limpar o ambiente quando estava sujo, né, alimentar os bichinhos todo dia, né, ele também cuidava dos bichinhos quando estavam doentes. Então, para os bichinhos, né, para os animais, eles viam o fazendeiro como um deus, porque além dele ser uma figura, né, positiva para eles, né, uma figura boa, né, um ser que dava tudo isso para eles, eles o viam como um deus porque eles mesmos não conseguiam trazer as soluções que o fazendeiro trazia para eles, né. Eles não conseguiam buscar o próprio alimento, eles não conseguiam se curar das doenças, nem limpar o ambiente. Então eles necessitavam dessa figura todo dia cuidando deles, para que eles pudessem ter uma boa vida. Então a visão de mundo deles levava eles a crer que o fazendeiro era uma figura divina, né, uma figura super boa ali dentro do celeiro. E aí, né, no meio da vida deles, hã, de tempos em tempos, um evento muito importante acontecia. Esse fazendeiro ele selecionava um dos bichinhos e pegava esse bichinho consigo mesmo e atravessava pela porta, né. Ou seja, por trás daquele mundo que eles não sabiam que existia ali. E como o fazendeiro ele era uma figura muito boa, eles entendiam que esse era um ritual de passagem, porque quando o bichinho ele passava pela porta, ele nunca mais era visto, ele nunca mais voltava, né. Então ele conhecia o mundo mágico, o mundo feliz e perfeito do fazendeiro. Então eles viam isso como se fosse um ritual divino, um ritual de ascensão, aonde os bichinhos, né, poderiam finalmente conhecer o que havia atrás daquela porta. Porém, né, como toda história tem alguém que é sempre curioso, havia um dos porquinhos ali que era um pouco desconfiado do que havia nessa porta. Ele tinha uma curiosidade tão grande que ele não queria esperar chegar o momento dele, né, de ser escolhido e para ver o que havia ali atrás, né. Então ele queria muito conhecer logo esse ritual, esse mundo mágico da onde o fazendeiro vinha. E ele sempre falava com os amigos dele: "Cara, vamos atravessar essa porta, vamos ver o que tem ali do outro lado, né. Pô, eu não aguento mais a curiosidade, eu já cansei dessa vida aqui, né, de só ficar comendo, fazendo nossas necessidades, né, eu quero conhecer mais, eu quero descobrir o que existe além disso aqui, né. Será que a vida é só isso?". E aí os amigos dele: "Não, cara,
Pô, deixa disso, esquece isso aí, cara. Pô, a gente já tem tudo aqui. A gente é muito bem tratado. E se o fazendeiro não gostar que a gente atravesse a porta? E se ele castigar a gente? Não, você não quer botar tudo a perder, né? Você não é louco assim, né? Aí o porquinho, ele, tá bom, né? Então ele fingia que não ia fazer nada, né? Que não se importava, mas lá no fundo ele tava sempre se remoendo de curiosidade. Até que um dia, esse porquinho, ele resolveu, né, matar a sua curiosidade, né? Saciar a sua curiosidade. E aí, por isso, quando o fazendeiro passou pela porta, ele deixou ela um pouquinho entreaberta. E enquanto o fazendeiro estava distraindo, cuidando dos bichos, trocando o alimento, limpando o ambiente, esse porquinho ele aproveitou e passou por ali, né? Sem ninguém ver, sem ninguém perceber. E quando ele atravessou essa porta, ele teve um susto, né? Um choque tão grande de realidade que ele ficou sem acreditar. Ele acabou saindo num abatedouro. E ele viu vários dos amigos dele que ele conhecia, né, que tinham acabado de passar pelo ritual de passagem divino, pendurados, né, em vários ganchos ali para serem dissecados. Ele viu um ajudante do fazendeiro manipulando os bichos, abrindo todos eles, né? E aí, cara, ele entrou num choque de desespero, de medo, e falou assim: caraca, eu não acredito. A minha vida toda eu achando que a gente era bem tratado, que a gente passava por aqui, né, e ia pro céu dos bichinhos, né, ia conhecer esse mundo mágico, e agora que eu tô vendo, cara, a gente é só um animal de abate, a gente é só um animal, né, que tá sendo ali criado para ser devorado depois. Então ele ficou num estado totalmente, né, de desespero, não sabia o que que ele fazia, mas como ele já estava ali, ele resolveu continuar investigando aquele ambiente. E aí, quando ele, né, chegou ali no final no outro canto ali desse ambiente, desse abatedouro, ele descobriu que tinha uma outra porta para ele passar. E ele falou assim: ah, já tô aqui mesmo, né? Já dei as caras aqui nessa outra porta, então vamos continuar a minha exploração. Então ele resolveu atravessar de novo a outra porta, né? Que era o limite aqui do abatedouro. E aí, agora sim, quando ele atravessou essa segunda porta, aí ele teve uma excelente descoberta. Ele viu, né, o sol, ele viu a luz do sol, ele viu a grama verdinha, um ar puro que ele nunca havia respirado, né? Então, ele, né, após isso, ele falou assim, cara, isso aqui de verdade que é liberdade, né? Isso aqui que é a verdadeira vida. Cara, eu preciso mostrar para meus amigos que eles estão vivendo uma prisão, que aquele celeiro lá, né, é uma ilusão, que aquilo ali não é vida de verdade. Isso aqui é a verdadeira liberdade. Isso aqui é uma verdadeira vida, né? Olha como eu posso correr por esses campos, olha como eu posso, né, inalar esse ar puro, né? Então eu preciso voltar lá e contar para todo mundo. E aí ele foi, né? Se escondeu ali, voltou ali pelo abatedouro sem ser visto e voltou lá para o celeiro. E aí, quando ele foi contar para os amigos dele tudo que ele viu, ele teve um outro choque de realidade. Todo mundo riu dele, todo mundo começou a zombar dele. Começaram a falar: ih, mas esse porquinho aí, ele sempre foi doido da cabeça, né? Sempre com essa curiosidade do que tem atrás da porta. Agora vem contar aqui pra gente que ali atrás tem um abatedouro e que o fazendeiro é mau. Porquinho, melhor você inventar uma mentira melhor, né, cara? Tenho mais do que fazer. Então ele começou a perceber que ia ser muito mais difícil, né, dele convencer os outros bichinhos sobre a verdadeira realidade. E por isso ele se tornou, então, o porquinho que estava ali em busca de outros animais que tivessem já cansados da vida de celeiro para realmente atravessar a porta e descobrir, né, o que havia além do celeiro, né, o mundo que eles estavam inseridos. E essa história, por que ela é importante a gente analisar e entender ela? Vamos fazer então aqui a nossa análise. Na visão antiga do porquinho, antes de atravessar a porta, né, ou seja, dentro do mundo, da visão de mundo que ele tinha, tudo levava ele a entender que o fazendeiro era, né, uma figura boa, uma figura que estava ali para ajudar eles, né, porque todas as causas e efeitos, tudo que ele fazia, levavam eles a ver dessa maneira,
né? E sem conseguir ver o que estava além daquela realidade, os bastidores da realidade que eles estavam vivendo. Então, era essa a verdade vigente que circundava entre todos os bichinhos. Porém, quando ele atravessou a porta, ou seja, ele ultrapassou a sua visão de mundo, ele expandiu essa visão de mundo, e agora ele tinha outros conhecimentos, né, que faziam ele entender de uma melhor maneira o porquê que eles estavam ali vivendo aquela vida dentro de um celeiro. O porquê que o fazendeiro ele tinha aquela intenção de cuidar, de ajudar, alimentar todos eles. E ele foi entendendo que, né, o fazendeiro ele era um criador de bichos, que aquilo ali não era um paraíso, né, onde as coisas só vêm fácil, né, sem um preço, né? Então ele viu que ele queria libertar os amigos daquela prisão, ele viu que era a missão dele ajudar as pessoas a saírem daquela ilusão, né? E viu também que o verdadeiro significado de felicidade era a liberdade da vida lá fora, e por isso que ele queria trazer os amigos para lá. Então, com essa outra visão de mundo que complementava a visão anterior, ele viu o fazendeiro de uma outra maneira. Então, imagina a cena. Ele, o porquinho, né, com a visão expandida, e os amigos com a visão antiga dele. Olhando para o mesmo fazendeiro, olhando para a mesma situação, só que com uma interpretação totalmente diferente da realidade. Você percebe que é isso que significa expandir a visão? Não significa que o mundo inteiro ele tem que mudar, mas é como se você estivesse olhando para um mesmo objeto, para uma mesma situação que antes, com a sua visão antiga, você interpretava de uma certa maneira, só que agora com conhecimento a mais, né, com essa nova peça do quebra-cabeça, aquilo ali muda totalmente o sentido antigo. Então, é como se... Não quer dizer que isso aqui era uma mentira. A ilusão, ela não é uma mentira. Ela é apenas parte da verdade. E é por isso que a gente tem o dever, ou para a gente preencher esse vazio que se torna grande na nossa vida, né, esse vazio interno, a gente precisa estar sempre expandindo a visão. Por isso que a criança, desde pequena, ela é curiosa. Porque ela quer descobrir o porquê das coisas. Por que isso, né? Por que isso funciona assim? Por que isso funciona assado? Da onde a gente vem? Para onde que a gente vai? Né? E quanto mais a gente entende o entendimento, né? A gente tem uma compreensão melhor de tudo à nossa volta, do porquê que a gente está fazendo as coisas da nossa vida, é aí que a gente encontra o significado, o propósito, a gente volta à nossa essência. Então, é como se expandir a visão fosse igual você montar um quebra-cabeça, né? E só que sem se comparar com alguma figura. Então é como se você estivesse montando um quebra-cabeça e com as peças que você já tem encaixada, você tem uma determinada interpretação sobre o que é a realidade. Digamos então, o porquinho, né, lá no início, com a visão mais antiga dele, ele entendia o que com a visão de mundo dele? Que ele era um porco, que ele tinha nascido ali simplesmente para comer, fazer suas necessidades, dormir. Ou seja, a vida para ele era só isso. Esse era o significado da vida. Né? Levantar, comer, fazer aquelas atividades rotineiras. Porém, quando ele atravessou a porta, né, e fazendo um parênteses aqui, atravessar a porta é o quê? Enfrentar o nosso medo. É a gente, né, se permitir de conhecer o desconhecido. Lembra que a gente falou lá da jornada do herói? Quando a gente permite-se de pisar nesse mundo que a gente não conhece e que nos traz muito medo, porque às vezes a gente tem que abandonar o mundo antigo, né, a visão anterior, é aí que a gente se permite de conhecer algo que expande a nossa visão. Né? Então, quando o porquinho ele foi para a segunda parte, quando ele atravessou a porta e descobriu o açougue, é como se ele tivesse encaixado uma nova peça no seu quebra-cabeça, que era a sua visão de mundo, e com essa nova peça, é como se a imagem do quebra-cabeça ela ficasse mais clara. Ou seja, esse novo conhecimento ele complementa a visão anterior. E aí, com essa nova peça, ele consegue ter um entendimento muito melhor. Que ele entendia que ele, tudo bem, estava certo a visão dele de comer, de fazer as necessidades, a vida dentro do celeiro, só que
ele entendeu que aquela vida dentro do celeiro funcionava daquela maneira porque eles estavam sendo preparados para ser abatido. Eles estavam preparados para ir para o açougue, né? Então, quando ele encaixou essa nova pecinha no quebra-cabeça dele, olha como que a imagem do quebra-cabeça anterior ela ficou mais clara. Ela ganhou um novo entendimento. E, por fim, quando ele encaixou, né, ali mais uma peça, na segunda parte do quebra-cabeça, ele entendeu, ele expandiu de novo a visão dele, onde ele entendeu que havia uma saída. Que a vida não era só você nascer, comer, ter a sua vida e ir para o açougue. Não, havia uma maneira deles se libertarem, deles realmente conhecerem a realidade, né, e a felicidade e a liberdade. E aí ele entendeu que o papel dele era libertar os amigos dele. O papel dele era transmitir essa mensagem para aqueles que estivessem preparados para ouvir ela, né? Não que ele ficasse incomodando os outros bichos que não queriam despertar. Mas então ele entendeu que ele era um herói para salvar aquelas pessoas. E o mais interessante da gente entender também é que a nossa identidade, ou seja, a nossa visão de mundo, ela é exatamente como a gente se entende. Então, quando ele estava na visão só do celeiro, ele entendia que ele era simplesmente um porquinho, igual a todos os outros animais, e que estava ali para seguir a vida, né, igual a todos. Quando ele expandiu, olha como a identidade dele mudou. Ou seja, quem eu sou muda quando eu expando a minha visão, né? Ou seja, eu não sou mais aquele porquinho que vive no celeiro e segue aquelas regras. Agora eu sou um cara que entendo que aquilo ali é um confinamento, que aquilo ali é uma prisão. Então eu não me vejo mais como aquele porquinho antigo, né? Não tem como eu voltar, né, e não expandir mais a minha visão, né? Esquecer o que eu conheci de novo. E aí, por fim, a terceira identidade dele mudou quando ele entendeu que ele poderia ajudar os amigos, que ele poderia libertá-los, né? Então agora ele se via como um porco, o porquinho rebelde, né? O porquinho salvador que ia libertar os seus amigos. Então, essa é a grande importância da gente entender na prática o que é expandir a nossa visão de mundo. A gente adquirir novas verdades, novos conhecimentos que modificam tudo à nossa volta, né? Que a gente passa a olhar para situações que antes pareciam ser de determinada maneira, só que com essa nova visão, aquilo ali ganha uma interpretação e um entendimento totalmente diferente. Então, compreender a expansão de consciência é a gente dominar a grande sabedoria oculta do mito da caverna, que foi tão explorado e decodificado pelo Platão. Na próxima aula a gente vai descobrir o que limita a gente, o que deixa a gente preso dentro dessa caverna, né, desse celeiro. E eu queria deixar também uma indicação de 3 filmes para você assistir e que vão ilustrar bem, né, a história que os personagens estão vivendo e como eles expandem o mundo deles durante a sua jornada. O primeiro filme é o Matrix, então você pode assistir o filme 1, o filme 2 principalmente. E o segundo filme é O Quarto de Jack. E o terceiro filme é o Padman. Eu vou deixar os nomes escritos ali nos comentários. Então, até a próxima aula.